Irmãos, podemos sentar? Vou passar a palavra para o nosso irmão Henrique, que vai ministrar a devocional dessa manhã. Bom dia, irmãos. Se você já entrou no que a gente conhece como fase 200, como eu, provavelmente já deve ter ouvido falar do filme Carruagem de Fogo, ou Carruagens de Fogo. É um filme britânico que foi lançado em 1981, que conta a história de um homem chamado Eric Liddell. Esse homem, um escocês, velocista, que estava treinando para disputar as Olimpíadas de 1924 em Paris. Ele era apontado por todos como o favorito a ganhar a medalha de ouro na prova dos 100 metros. Mas o filme narra que esse homem, ao embarcar no barco que o levaria a Paris, ele soube que uma das eliminatórias para a prova dos 100 metros seria disputada em um domingo. E ele, como cristão, se recusou a participar. O seu professor, ao comentar a decisão sobre ele não participar da prova qualificatória para a final, ele disse: "Não vou correr num domingo." Eric, então, decidiu aceitar uma proposta do Comitê Olímpico Britânico para mudar a modalidade qual ele participaria e acabou correndo os 400 metros rasos e acabou vencendo a prova, além também de bater o recorde. E a pergunta que eu faço é: o que havia na vida de Eric que o fez permanecer firme em sua decisão, apesar de toda a pressão que ele sofreu das autoridades e da mídia para participar daquela qualificatória? Um dos homens que estava envolvido no processo de convencimento de Eric disse o seguinte: "O certo é que ele é um verdadeiro homem de princípios e um verdadeiro atleta. Sua velocidade é uma mera extensão da sua vida, e nós quisemos separar sua corrida dele próprio." O que esse homem enxergou a despeito dos verdadeiros motivos pelos quais Eric decidiu não participar de uma prova em um domingo foi que a vida de Eric não podia ser separada de sua profissão. O que ele cria, o que ele pensava, as suas decisões eram as mesmas, independente de qual era a circunstância vivida por ele. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Que diz assim: "Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo." Irmãos, se pudéssemos resumir a carta de Filipenses em uma única palavra, talvez uma boa sugestão seria contentamento. Em todo o livro, o apóstolo Paulo vai tratar de como podemos nos contentar em Deus. E o reverendo Leandro Lima, em uma série de mensagens em Filipenses, menciona um tema interessante que ele chama de teossuficiência.
E nesse trecho, especificamente, Paulo vai introduzir uma avaliação ou uma comparação. Ele vai discorrer sobre algo que possui um valor maior que outras coisas. E as perguntas que nós poderíamos fazer para esse trecho seriam: quais eram as coisas que Paulo considerava perda? Qual a profundidade dessa afirmação? E que tipo de impacto ela teria na prática? E nessa breve reflexão nessa manhã, eu gostaria de destacar 3 verdades que nós podemos encontrar nesse trecho. A primeira delas é a incapacidade das coisas deste mundo em nos satisfazer plenamente. O valor insuperável que Paulo descreve é fruto de um encontro verdadeiro com Cristo que aconteceu em uma pequena estrada no caminho de uma cidade chamada Damasco. Ali a compreensão de Paulo mudou radicalmente. Ele viu em Cristo toda a sua glória, majestade e compreendeu que tudo o que ele pensava ser de algum valor desvalorizava-se diante de Cristo. Se olharmos para os versículos 5 e 6 do mesmo capítulo, Paulo vai mencionar algumas das coisas que ele considerava como perda. Por exemplo, ele disse: circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Você pode olhar para essas coisas e pensar: nenhuma delas me brilha os olhos. Mas especialmente para a comunidade judaica da época, as coisas que Paulo menciona nos versículos 5 e 6 são exatamente aquelas que todo mundo queria. Importante também nos lembrarmos que esta não é uma lista exaustiva das coisas que Paulo tinha. Um estudo mais profundo na vida do apóstolo, nós vamos encontrar que ele teve a melhor educação que ele podia ter. Vinha provavelmente de uma família muito influente na cidade e também possuía cidadania romana. Mas o ponto central não são as coisas que Paulo abriu mão, mas sim o motivo pelo qual o apóstolo Paulo as considerava como nada. Na mente de Paulo, todas as coisas que ele possuía, sejam materiais ou imateriais, não poderiam produzir o que ele esperava delas. E entendo que este é o ponto central desse texto. Ao considerar sobre algo em nossa vida, depositamos nesse algo uma certa expectativa. Na nossa ilustração sobre o velocista Eric, espera-se que a sua aptidão física, a sua habilidade motora, o seu empenho, a sua dedicação nos treinos produzam a ele algo. E você pode imaginar o que essas coisas poderiam ser na vida de um atleta de alto nível. Poderiam trazer felicidade, dinheiro, fama, poder e etc. Mas esse não foi o caso de Eric e também não foi o caso de Paulo. E essa é a essência que Deus faz com nós. A verdadeira suficiência de Cristo em nossa vida produz uma mudança completa na balança da vida. Uma troca de algo sem valor por algo infinitamente mais valioso. Isso é o que ocorre com aqueles que Deus decide trazer para o seu reino. E uma pessoa que vem a Deus deve estar disposta a pagar ou a perder o que quer que Deus queira, não importa qual seja o preço. E a implicação prática disso não é que você não possa ter nada. Isso seria impossível. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, e mesmo o mais miserável de todos os homens ainda tem coisas que podem se tornar ídolos. A questão aqui é que as coisas deste mundo não podem nos trazer o verdadeiro contentamento
e não podemos nutrir nelas expectativas que elas fatalmente não terão condições de nos dar. A segunda verdade é sobre a integralidade do ser. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O autor de Hebreus, ao considerar sobre a integralidade do ser e a efetividade da palavra de Deus, utiliza alguns termos bem interessantes. Coisas que são essencialmente as mesmas, como alma e espírito, juntas e medulas, são utilizadas como símbolos para ilustrar quão profunda é essa ação da palavra de Deus em nós. Da mesma maneira que alma e espírito não podem ser separados, porque são essencialmente a mesma coisa, assim é como a nossa vida. Não é possível separar o Eric corredor do Eric servo de Deus. Não é possível separar Paulo, profundo conhecedor da lei, do Paulo, discípulo de Cristo. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é interessante também considerar como a palavra de Deus trata o coração como a fonte do nosso ser. A ideia que Salomão traz, ao considerar que o coração é o gerador das fontes da vida, implica necessariamente que aquilo que está no mais íntimo do nosso ser vai ser a fonte de todo o resto. E quando nós colocamos em perspectiva textos como Hebreus e Provérbios, podemos entender que a vida humana possui uma unicidade que não pode ser contestada. Não importa o esforço que você faça, as suas ações serão afetadas pelo que você pensa. O que você faz são simples desdobramentos do que você crê no mais íntimo do seu ser. Não há como separar uma coisa da outra. Se você conhece um pouco sobre nascentes de água, sabe que quando um lugar é reconhecido como uma nascente, ele tem que ser cercado, deixar que a mata nativa cresça e deixar que essa nascente fique a mais puro possível. Por quê? Porque qualquer contaminação naquele lugar significa a contaminação de todo o resto. E é dessa forma que as Escrituras tratam a vida humana. A boca fala do que está cheio o coração. Se olharmos para a história do apóstolo Paulo, vamos encontrar situações em que as coisas que ele possuía, de alguma forma, ainda lhe foram úteis. Por exemplo, ele se utilizou da sua cidadania romana algumas vezes, e isso lhe poupou maiores sofrimentos e com certeza lhe proporcionou mais oportunidades para avançar a obra que Cristo havia lhe confiado. O Paulo, cidadão romano, se utilizando dos recursos que Deus havia lhe dado para agir como Deus lhe havia ordenado. Quando vemos alguém público decidindo por manter a integralidade da sua vida, estamos observando um coração devoto a Deus, não apenas no domingo pela manhã ou pela noite. Terceira verdade, integridade. Se você for até Praga, na República Tcheca, além de encontrar uma cidade muito bela, vai ver ali em sua grande praça central uma grande quantidade de turistas aglomerados. O motivo dessa aglomeração é um relógio astronômico que de hora em hora realiza uma série de movimentos, um show que antecede a virada de hora, com algumas imagens saindo de uma janela e entrando em outra.
E o interessante é que nessa mesma praça existe a estátua de um homem chamado John Huss. E é curioso ver que, inversamente proporcional à atenção que o famoso relógio traz, poucos ou quase nenhum turista param para olhar, até mesmo conhecer quem foi John Huss. Quantos aqui conhecem John Huss? Poucos. John Huss foi um homem que pagou com a própria vida por se manter íntegro. Em uma época que ser a favor da suficiência das Escrituras e pregar contra os desvios que se faziam dela era pago com a própria vida. E John Huss foi queimado vivo por permanecer íntegro. Nós vamos encontrar na história da igreja, irmãos, diversos irmãos que foram íntegros até a morte. E a pergunta que se levanta é por quê? Talvez se recusar a correr em um domingo pode até ser algo que eu esteja disposto a fazer. Mas ser queimado vivo? Por que homens como John Huss, Paulo, Estevão, Pedro ou João Batista permanecem íntegros até a morte? Entendo que a resposta dessa pergunta passa exatamente pelo tema central do livro de Filipenses: contentamento. Quando encontramos o verdadeiro contentamento em Cristo, além de encontrar valor e dar valor à sublimidade de Deus, além de agir de modo integral em todos os momentos da nossa vida, encontramos também o verdadeiro sentido das nossas vidas. Estes homens foram íntegros até a morte porque encontraram contentamento em Deus. Em Deus, em sua soberania, decidiu que eles deveriam morrer por causa da sua fé, para servirem de testemunho a nós, do que de fato é encontrar contentamento em Deus. Concluindo, irmãos, de alguma forma, os cristãos dos nossos tempos têm renegado as 3 verdades deste texto. De alguma forma, os cristãos dos nossos tempos não consideram as coisas eternas com um valor maior que as terrenas. Isso deveria fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, ao ponto de que, ao se relacionar com outras pessoas, isso deveria estar escrito na testa daquela pessoa. Quando consideramos as coisas deste mundo como tendo mais valor que as coisas eternas, estamos simplesmente contando ao mundo que o que Cristo fez por nós não faz a menor diferença. Somos apenas mais uma vida neste mundo, correndo atrás do vento. Da mesma maneira, os cristãos dos nossos tempos têm tentado viver uma vida dúbia. Não entenderam que a transformação proporcionada pelo Evangelho deveria ser integral. Ao viver dessa forma, não significa que essa pessoa crê em algo e vive em outra coisa, mas que sim, ela crê naquilo que ela vive, ou seja, uma vida completamente sem Deus. Entender a integralidade do nosso ser e os desdobramentos que se deveria ter na nossa vida deveria nos levar a uma mudança de vida radical. Um ladrão redimido não é aquele que parou de roubar porque tem medo de ser descoberto e ser preso. Um ladrão redimido é aquele que entende a provisão de Deus em sua vida, se contenta com o que Deus lhe dá, agradece com um coração sincero, e o fruto dessa convicção é o abandono do seu pecado.
Os desvios de integridade no meio evangélico, meus irmãos, são de alguma forma tão rotineiros que ser cristão deixou de ser sinônimo de integridade de vida. As pequenas concessões que fazemos na nossa integridade são, na verdade, uma pequena rachadura em uma parede de uma grande barragem, que em algum momento vai aumentar e aumentar, até que ela não seja capaz de sustentar todo o peso e pressão deste mundo. Deus espera de nós integridade nas pequenas e aparentemente irrelevantes situações de nossas vidas. Tudo isso fruto de um coração devoto, capaz de ser íntegro, até que isto lhe custe a própria vida. Concluindo, meus irmãos, quando encontramos contentamento em Cristo, reconhecemos que nada neste mundo tem mais valor do que Ele. Essa convicção nos chama a viver com integridade e integralidade, permitindo que a nossa fé molde todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, em casa, nos relacionamentos e em cada decisão, mostrando com coerência que pertencemos a Deus e que a nossa vida não pode ser separada do nosso compromisso com Ele. Eric Liddell, ao ser questionado por que ele havia desistido de participar da prova no domingo, disse o seguinte: Deus me fez veloz. Deus me fez um servo de Cristo. E quando eu corro, me contento nele. Amém.